É porque na nossa mentalidade humana, pai é um ditador, então nós vemos Deus assim. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo da igreja, no grupo da escola, enfim, compartilha já com todo mundo. E para começar o assunto de hoje, olha o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Sabe, é muito comum ver pessoas que estão na igreja há anos, que creem em Cristo, mas que vivem como se fossem escravos. Não vivem como filhos. É como se elas precisassem sempre de alguém no pé delas para que elas façam o certo. Eu sei que há algumas igrejas que meio que alimentam isso, ficam muito do pé do fiel, cuidando da vida dele. E isso nos traz uma mentalidade de escravidão. A pessoa tem que fazer o certo porque o pastor está mandando. Então, é algo como se aquele fiel fosse de fato um escravo. E é muito ensinado que Deus é um ditador, mas nós somos filhos de Deus, filhos. E ao fazer algo errado, nós precisamos fazer o que é certo, mas com a motivação certa, não com a motivação errada. Fazer o que é certo por amor, não por medo de condenação, não por medo de castigo, coisa assim. Essa motivação é uma motivação errada. Mas isso tem a ver também, tem muito a ver, na verdade, com a ideia que nós temos no geral de pai. Essas igrejas, todos os cristãos sabem que Deus é pai, que é nosso pai e que somos filhos. Mas a ideia de pai é que é muito deturpada, pois para nós, no geral, nosso pensamento é que pai é um ditador. Essa é a imagem que nós temos. Nós vemos pai como aquele que só pensa em castigar o filho. Não vê a hora do filho errar para castigar, para condenar aquele filho. É essa a mentalidade que nós temos. Por quê? Porque há muitos pais assim na sociedade. Então é essa mentalidade que nós temos, que o filho tem que estar sempre com medo. E se for fazer algo errado, tem que fazer esse algo errado muito escondido deste pai. E se faz o que é certo, é por medo do castigo. Então, o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade de pai. Só assim é que as coisas vão mudar. Nós precisamos conhecer o que é um pai ideal. O pai ideal é como Deus é. E nós temos dificuldades em entender essa paternidade perfeita de Deus. Deus, ele é amoroso, ele corrige o seu filho, mas corrige por amor e corrige com amor. Não de maneira como o mundo corrige, mas da maneira correta, que é a maneira correta de Deus. Então, como conhecer este Pai perfeito para então nos vermos como filhos e nos comportarmos como filhos? Como conhecer este Pai? Tem uma passagem na Bíblia muito boa, que é a passagem do filho pródigo. Ali, aquele texto ele resume mais ou menos como é a paternidade de Deus, como Deus é. Nós precisamos refletir nesse texto para entender a paternidade de Deus e então nos conhecermos como filhos,
não mais como escravos. Se somos escravos hoje, é por amor, não por medo da condenação. Então eu tenho uma tarefinha de casa para todos vocês. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o texto e vocês podem dar uma lida e refletir a respeito. Nós precisamos mudar rapidamente, nós precisamos para ontem mudar a nossa mentalidade de pai. Talvez tu tenha tido um pai que não foi muito bacana, que foi muito ditador. Por causa desses pais é que temos essa mentalidade. E olhe para o teu pai, para tudo que tu viveu e pense, esse não é o modelo ideal de pai. O modelo ideal é o modelo de Deus. Eu sei que é difícil, mas tente não refletir a tua relação com o teu pai em Deus, porque a gente tende a fazer isso. A gente tende, por exemplo, se tu é um filho que só recebe ordens o tempo todo e tem medo do teu pai, provavelmente tu vai viver assim em relação a Deus. E se teu pai era muito liberal, tu vai viver assim em relação a Deus também. Então a gente tende a refletir isso, mas nós precisamos entender. No começo eu fazia isso. Eu acabava refletindo a relação que eu tinha com meu pai em Deus. Então se teu pai foi, sei lá, muito ausente, tu vai acabar pensando que Deus é ausente. Então a gente precisa romper isso, entender que a relação com teu pai é uma coisa e que tua relação com Deus é outra, totalmente diferente. Então a gente precisa desvencilhar essas duas relações. E é uma tarefa difícil, eu sei, mas é possível. É sério, é possível. É possível refletindo na palavra de Deus e passando mais tempo com Deus, como, por exemplo, orando, lendo a palavra. É muito importante que a gente leia a palavra e pedindo a Deus para que Ele encha o nosso coração, que Ele nos dê a identidade de filhos, que a gente se sinta filhos, plenos de Deus. Então, para terminar, eu gostaria muito de fazer uma oração com vocês a respeito disso. Feche os teus olhos aí onde tu estás e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, Pai justo, Pai celestial. Pai, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, primeiramente para Te agradecer por tudo. Pela minha família, pelos meus amigos, enfim. Muito obrigado por estar cuidando de todos, Papai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, eu gostaria também de pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu vim aqui, Senhor, em nome de Jesus, primeiramente, para interceder, Senhor, por essas pessoas que estão me assistindo. Perdoa pelos pecados delas, Papai, pelos erros, Senhor. E, Pai, dê identidade de filhos amados a essas pessoas, Senhor. Que elas consigam se identificar como filhos de fato, Senhor. Que elas tenham uma imagem certa de Ti, Senhor. Que elas não fiquem perdidas, Papai. Em nome de Jesus, Papai, que elas tenham uma imagem certa da paternidade de Deus. Pai Santo, Pai Justo, Pai Celestial, enche elas do Teu Santo Espírito e convence elas, Papai, que elas são filhos amados e não mais escravos, que elas queiram fazer o bem, pela motivação correta, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, abençoa elas. Amém e amém. Então, gurizada, foi isso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. E se tu esqueceu de deixar o like lá no comecinho, deixa aquele like. Comenta o que vocês acham sobre este assunto. Eu gostaria muito de saber a tua opinião a respeito deste assunto. E se inscreve se tu não é inscrito. Bora aumentar essa família. Vamos chegar à meta de 300 inscritos. Gente, não custa nada. Não custa nada se inscrever. É de graça. É só apertar ali inscrever-se. Se tá escrito inscrever-se vermelhinho, clica ali e aperta no sininho para toda vez que um vídeo for ao ar, vocês sejam notificados. E é de graça, gente. Não custa nada, então se inscrevem e compartilhe com os amigos, no grupo da igreja, enfim, compartilha com todo mundo. E um beijão. Tchau, tchau.